Apesar de não ter cura, o toque tem tratamento. Você vai ver agora como é a vida de um paciente que foi diagnosticado há mais de 10 anos com um transtorno obsessivo compulsivo. Nossa equipe o acompanhou até uma sessão de hipnose. A partir de agora, tome muito cuidado onde pisa. Tem um tapete que a gente tirou do lugar ali no meio da sala, que é uma coisa que me incomoda um pouco. Ou encosta. Caminhões aqui, para mim eles têm que estar mais ou menos simétricos. Não tem uma distância exatamente um do outro, mas quando eu arrumo, eu procuro essa perfeição. Essa é uma casa onde tudo tem lugar certo. Essa ordem específica que está aqui, começando com essa caixinha amarela até o último livro, tem um significado para mim. E ai de quem contrariar, nem a esposa escapa das regras. Amor, não mexe na prateleira. Eu tenho certeza que ela não vai mexer, né? Porque se acontecesse dela fazer isso e eu chegasse, eu ficaria um pouco, não estressado, mas um pouco irritado. Mas calma, também não precisa assustar. Quem chega na casa do Caio é recebido numa boa, sem estresse. Pelo menos hoje em dia. Esse é o grande diferencial. Antes que me fazia sofrer, então enquanto eu não arrumasse, eu não conseguia fazer as minhas coisas. Hoje pode estar desarrumado, eu faço, mas depois eu arrumo. Mas esse Caio tranquilão, que aprendeu a controlar os impulsos do toque, já viveu as piores fases da doença. Com 18 para 19 anos, eu tive a minha primeira relação. E a camisinha estourou. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu procurei um psiquiatra. Porque nada me dizia que eu não tinha contraído o vírus da HIV. E eu me lembro que eu fui no médico, fiz os exames. Aí depois de um mês repetia. Sabe aquela coisa, eu peguei o vírus e vou morrer por causa do vírus? Eu tive que fazer um tratamento com medicamentos e procurar uma terapeuta para poder conversar sobre isso. Os sintomas do transtorno começaram cedo, disfarçados em atitudes que só ele percebia. Na infância, a única coisa que eu me recordo muito é que eu escovava os dentes de 20 a 25 vezes por dia. Eu tinha muito costume de ter a necessidade de mentalmente de refazer tudo que eu tinha feito no dia. Então, por exemplo, naquela época eu não dirigia, mas eu precisava, antes de dormir, saber que rua que eu virei, quantos semáforos eu atravessei, se eu esbarrei em alguém, quanto tempo eu demorei. A mania, que no começo não incomodava, foi crescendo, acompanhou a idade e aos 24 anos explodiu, no pior lugar possível. Foi na Marginal Tietê, foi num sábado à tarde, que eu fiquei 3 horas na ponte do Piqueri, subindo e descendo a ponte. Subi uma alça, quando chegava na outra alça, vinha a dúvida, nossa, como que eu subi a outra alça? Parei, fiquei durante 3 horas, parei o carro e fiz esse percurso a pé. Aí foi quando eu falei, eu preciso de ajuda. Porque a princípio, o que eu achei? Que eu tava louco. Depois desse dia, o Caio resolveu que não ia mais dirigir, na esperança de que isso pelo menos ajudasse a aliviar um pouco o problema. Mas não funcionou. Os impulsos continuaram aparecendo e cada vez mais fortes e frequentes. Até lugares super familiares se tornaram palcos de rituais repetitivos. Aos 24 anos, ainda muito jovem, o Caio já era refém de uma doença que não tem cura e que é capaz de transformar a casa ou a vida inteira numa verdadeira prisão. Assim como a Carol, que você conheceu no começo do programa, o Caio conta que também sofreu abusos na infância, o que pode ter agravado os sintomas do toque. Mas com a ajuda de grupos de apoio, muita terapia e medicamentos, ele ganhou forças para escrever literalmente uma história diferente, nesses pedaços de papel pequenininhos, mas que fazem uma diferença enorme. Esses que a gente está vendo aqui são só alguns exemplos das anotações que você faz. Esses últimos 2, 3 dias, por exemplo. Esses últimos 2, 3 dias. É isso. E você viu que você pegou de um outro bolinho, você percebeu isso? Na verdade, não. Tá. Esses que estão aqui
que estavam aqui em cima são coisas que eu preciso resolver até domingo. E esse que você pegou aqui de baixo, são coisas que não tem uma prioridade tão grande. Depois vai tudo para um caderno, letra por letra, como num grande livro da vida, que quem diria parece caminhar para um final feliz. Principalmente agora, que ganhou um capítulo todo especial chamado Kátia. O casamento é recente, tem só 6 meses, mas como já eram colegas de trabalho, o Caio e a Kátia se conheciam muito bem. Pelo menos era nisso que ela acreditava até morar embaixo do mesmo teto. É uma caixinha de surpresa pra mim, na verdade. Porque antigamente, como a gente só namorava, depois a gente foi morar junto, é diferente de conviver com a pessoa, né? E tem bastante coisinha que eu fico assim, será que isso é normal? Será que é do ritual? Que é mania? Gente, eu fico até meio confusa. Mas não tem confusão que diminua o sentimento que uniu os dois. Eu tenho muito orgulho. Eu acho que é uma superação todos os dias. Eu acho que é isso que faz eu ajudá-lo, acreditá-lo, porque eu vejo mudança. Talvez se eu visse parado, sem correr atrás, não, tá estudando, faz os cursos, vai. Antigamente chegava atrasado nos lugares, agora ele é super pontual. Então, assim, tem muita coisa acontecendo legal nisso que eu fico muito feliz. Mas no mundo dos milhões que tem toque, nem sempre a melhora vem pelo caminho convencional. Às vezes as portas da mente levam a níveis mais profundos, e é lá que atua o professor Baitello. O toque foi instalado em um momento da vida no inconsciente. Nós temos 2 mentes, a consciente e a inconsciente. Então nós acreditamos que na mente inconsciente, em um momento da vida, seja num passado mais longe ou mais próximo, foi instalado isso. O hipnólogo garante que curou mais de 90% dos pacientes com doenças mentais, fazendo contato direto com os lugares mais obscuros da cabeça. A gente acessa o inconsciente, que são as memórias antigas das pessoas, as memórias que estão lá, que nem sempre estão tão acessíveis, né, numa conversa normal, e na hipnose a gente consegue chegar à causa do problema, e chegando na causa do problema a gente faz a troca da cena, ou seja, aquilo que a pessoa precisava e tinha tanta necessidade de repetir, a gente liberta essa pessoa. Bom, eu não sou diagnosticado com nenhum tipo de transtorno obsessivo compulsivo, também não tenho nenhuma fobia, pelo menos não que eu saiba, mas a partir de agora eu vou passar pelos mesmos procedimentos por que passa um paciente que procura aqui a clínica do professor Baitello. Quer dizer que estou prestes a ser analisado por dentro. Você vai passar por uma sessão de hipnose básica e você não está em busca de resolver um problema. Bom, já estou preparado aqui, sentado nessa poltrona, praticamente deitado, na verdade, nessa poltrona que é super confortável. Já tenho aqui um aparelhinho no meu dedinho. E agora eu vou começar o processo. Eu vou pedir até para segurar o microfone aqui para que você possa ficar tranquilo. Feche os olhos e a partir de agora você vai apenas se concentrar na minha voz. O tempo todo eu estou ouvindo o que acontece e aos poucos começo a me sentir um pouquinho mais relaxado. E ao comando do professor, eu quero que você vá para um momento muito, muito alegre da sua vida. Embarco em sentimentos muito gostosos. Então a gente percebe que a deglutição aumentou, as pálpebras dele estão várias vezes trêmulas e isso a gente conota como um transe hipnótico. Então ele está ouvindo tudo que eu estou falando, mas nesse momento ele está vivendo aquela emoção boa. Mas foi só depois que tudo acabou que eu entendi que estava mesmo num lugar muito distante. Pode abrir os olhos e você está de volta. Muito interessante, porque de fato eu não deixei de ouvir nada do que estava acontecendo aqui o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu não queria sair daquele estágio. A experiência me deu a ideia de voltar alguns dias depois, só que dessa vez acompanhado por alguém que tem motivos de verdade para tentar algo diferente. E aí, professor, então esse aqui é o Caio, nosso personagem que está ansioso para conhecê-lo. Tudo bem, Caio? Tudo bem. Tudo bem? Nós estamos com você, eu estou com você. Agora o seu problema é o nosso problema, tá? Saiu. Nosso também. Vamos lá.
Hoje, nesse primeiro dia, a ideia é fazer só um diagnóstico inicial, mas o que vem a seguir é surpreendente. Quando você, inconsciente, decidiu em trazer esses rituais para ele, você decidiu porque você é sábio. E você queria protegê-lo de alguma maneira e de alguma forma, mas a partir de agora você sabe. Escute o que eu vou te falar. Preste atenção, você sabe que você pode libertá-lo porque ele não precisa mais. Aos poucos, o Caio fica completamente mergulhado nas palavras do hipnólogo. Os espasmos mostram que ele já não tem controle nenhum das pernas, braços e nem da voz. Tudo dura cerca de 15 minutos. Queria que você tentasse descrever o que você sentiu hoje. É algo novo para você? Me fala um pouquinho. Não, tá até difícil para poder falar. Foi uma coisa que relaxou bastante e é engraçado que em alguns lugares doeu um pouco mais, como eu disse, na barriga e na garganta. Você sentiu dor? Dor. E me senti preso. Teve uma hora que eu tentei levantar a mão, não conseguia. O que parece uma experiência assustadora é, na verdade, um ótimo sinal para o Caio. O que o senhor acredita que dá para fazer para ajudá-lo a, de fato, melhorar muito essa situação? E em quanto tempo isso pode acontecer? Isso tem que acontecer em 5 consultas. A gente vai fazer uma limpeza toda nele e aí a gente vai trazer o problema à tona. Trazendo o problema à tona, eu consigo entrar e consigo fazer uma ressignificação ou uma troca de cena. Eu vou falar para o seu inconsciente, entre aspas, não foi bem assim. Ele vai falar, verdade, ok, e vai te libertar. Pode abrir os olhos, eu quero falar com o inconsciente agora. Na saída, mais uma boa notícia. O professor Baitello resolveu dar de presente para o Caio todo o tratamento. Ah, amigo, mas nem precisava. A esperança de mudar uma vida inteira não tem preço. Apesar que as pessoas dizem que não existe cura, eu estou muito confiante que talvez exista e eu deixe de fazer os rituais. Eu estou nessa expectativa, muito.